Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de economia. Os preços dos alimentos consumidos durante a Páscoa estão quase 15% mais caros em 2023. A pesquisa é da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Bacalhau na Sexta-feira Santa, só se for o da promoção. Tô vendo que tem um monte de cliente aqui ao redor, significa que tem promoção aqui nessa barraca, não? O preço abaixou agora, tá? O bacalhau do Porto, limpo, sem pele, sem espinha e cortando ao vivo. Ó, o pessoal já esperando já. Muito bom. Olha lá. Por sinal. Tá saindo quanto? Ó, tá saindo por 98 quilos. A Hilarina esperou o desconto para fazer a compra do almoço de sexta. A gente tem que pegar as promoções, porque tá tudo muito caro. Por isso, na casa do Natanael, não vai ter bacalhau. Qual peixe que você vai comprar? Vou levar a corvina, porque tá mais em conta, né? Bem mais em conta e sofreu menos variação de um ano para cá. Enquanto a corvina teve alta de 7%, o bacalhau sofreu variação de 7,4%. Mas o menor impacto foi para a pescada, que subiu 2% no período. E será a opção do Adriano para essa semana. E ele diz que vai ser bom do mesmo jeito. Bom demais. Você põe ela cozida, aquele ovinho, tradição, batatinha, não tem coisa melhor. Entre outros itens, a cesta de Páscoa inflacionou 14,8% ao longo do último ano, acima do índice de preços dos supermercados, que no mesmo período subiu 14,2%. A cebola liderou entre os avanços, com 36% de aumento nos últimos 12 meses. O economista André Brás explica por quê. Olha, é normal que algumas hortaliças e legumes apresentem alta nesse final de estação aí mais chuvosa, né? Os tubérculos, né, que é a classe que a cebola pertence, eles não gostam muito de água. E o excesso de chuvas acaba diminuindo a oferta do produto. Também ficaram mais caros no acumulado entre a Páscoa do ano passado e a deste ano, o refrigerante, a batata e até o arroz, que subiu quase 15%. O arroz é um problema um pouco mais sério, que tem a ver com redução de área plantada, né? O agricultor ele pode escolher que cultura ele vai cultivar na terra. E algumas commodities, como soja, milho, trigo, às vezes apresentam preços mais competitivos do que o tradicional arroz com feijão. E, momentaneamente, pode haver essa redução de área plantada com impactos na oferta. O bombom subiu pouco mais de 11%, mas ainda é opção para quem pretende presentear familiares e amigos, porque o ovo de chocolate Tá caro, não compensa. A Páscoa é a segunda melhor data de vendas para o setor supermercadista, atrás apenas do Natal. Por isso, apesar dos aumentos nos produtos da época, a Associação Brasileira de Supermercados estima aumento de 15% nas vendas deste ano, em relação ao ano passado. Se depender do seu Denivaldo, a meta será batida. Não adianta, você chega esses dias e tem que torrar, não adianta. Para quem busca gastar menos, o ideal é pesquisar preços antes de fazer as compras. Para quem não tiver muito tempo, vale a pena pesquisar pela internet, né? A internet já antecipa aquele tempo que a gente perderia andando na rua, então a pessoa já sai de casa sabendo onde vai comprar o produto, né? Outra opção é deixar passar a data para aproveitar as delícias da época, com um pouco de atraso sim, mas também com desconto. Sobrando muito, semana que vem tem promoção? Tem promoção, tem promoção. E ainda falando de economia, uma pesquisa mostrou que em março o número de brasileiros endividados ficou estável em relação a fevereiro. Segundo o último levantamento de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio, 78% dos consumidores estão endividados. Até aí, nada demais, porque comprar à vista não é um hábito no país. Primeiro, por causa da renda e segundo, porque mesmo quem tem condições gosta de parcelar. O maior problema está com os quase 30% de inadimplentes. Quase metade está com as contas atrasadas há mais de 3 meses. A situação que apresenta maior estabilidade é entre as famílias com renda de 0 até 5 salários mínimos. O endividamento segue em ritmo de moderação. Esse ano a expectativa é de que ele ainda permaneça elevado, a proporção de endividados deve permanecer alta, os consumidores vão continuar usando o crédito
principalmente para o consumo de itens do dia a dia. Com os juros altos, a decisão de consumo de produtos e serviços por mais tempo, que precisem de mais prazo, tende a ser postergado, mas as famílias, de forma geral, vão continuar usando o crédito para esticar o seu orçamento. E como as famílias não conseguem acertar as contas, a bola passa para quem vendeu um produto ou prestou serviço. Em fevereiro, 6,5 milhões de empresas brasileiras estavam na lista da inadimplência. De acordo com o índice Serasa, divulgado hoje, os empreendedores que estão com a marca no vermelho têm 113 bilhões de reais de dinheiro para receber. Os setores de serviço, comércio e indústria são os maiores prejudicados pela roda do calote. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que o governo federal pretende mudar a atual política de preços dos combustíveis. Segundo o ministro, a intenção é que a estatal abandone a regra imposta pelo governo de Michel Temer, que determinou que os preços acompanhassem o mercado internacional, o que Alexandre Silveira classificou de absurdo. A alegação era de que havia o risco da empresa ficar defasada e até de desabastecimento no país. Quando Jair Bolsonaro assumiu, mudou o discurso. Criticou várias vezes os lucros absurdos da Petrobras e trocou os presidentes da empresa 3 vezes. Mas a política não sofreu alterações. Agora, a decisão é a de esquecer as cotações externas e dar, segundo o ministro Alexandre Silveira, prioridade ao mercado nacional, além de criar, como determina a Constituição, um colchão ou poupança para amortizar um choque provocado pela alta dos preços lá fora. E o ministro deu um exemplo do que a mudança nas regras poderá provocar para o consumidor, com uma redução de até 25 centavos no litro do óleo diesel. E as vendas de veículos cresceram bastante em março. Mais de 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado. Os resultados frustrantes do início do ano, que levaram algumas montadoras a parar temporariamente a produção, já deram lugar a uma forte recuperação com alta nas vendas de veículos em março. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado. O volume representa um crescimento de 53,1% na comparação com fevereiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o mercado sofria com maiores restrições de oferta, dada a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem, a alta é de 35,5%. Com isso, o primeiro trimestre terminou com um aumento de 16,3% na comercialização de veículos 0 km, chegando a um total de 471.800 unidades. A expectativa da indústria era de acumular uma gordura nos 3 primeiros meses do ano, quando as vendas são comparadas a uma base fraca, para chegar ao final de 2023 com um crescimento de 3%. E por falar em veículos, muita gente aproveitou para viajar nesse feriado prolongado. A Polícia Rodoviária Federal preparou um esquema especial para monitorar as estradas. A Operação Semana Santa começou à meia-noite desta quinta-feira e segue até a madrugada de segunda. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal montaram pontos de bloqueio e fiscalização nas estradas brasileiras para garantir a segurança nas rodovias. O policiamento foi reforçado em todo o país e no Distrito Federal a escala de folga foi revista. No ano passado, 58 pessoas morreram nas rodovias federais durante o feriado da Semana Santa. E o objetivo da PRF é reduzir esse número e garantir a tranquilidade nas estradas neste período que costuma registrar aumento no fluxo de veículos nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal orienta quem for pegar a estrada, fazer a revisão do veículo, respeitar o limite de velocidade, sempre usar o cinto de segurança e, claro, não misturar álcool e direção. E o menor quarto de hotel do Brasil está aqui, em São Paulo. E ele só tem 3 metros quadrados. Mas os proprietários garantem que se ele pede em tamanho, ganha em preço e localização. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço.
Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado. A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de 2 estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui realmente é um sucesso justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. São apenas 2 curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação que fosse confortável para o hóspede. Então, houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino compartilhados. Sempre limpinho. A nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim. Entre as opções de hospedagem da região, segundo Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. E olha só que bacana essa notícia. A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito para pessoas com necessidades especiais. Cadeiras de roda, próteses e aparelhos auditivos, entre outros, poderão ser financiados. Vamos conferir? A instituição anunciou o lançamento de uma linha de crédito para esse público ainda este mês, com empréstimos que vão variar entre R$ 5.000 a R$ 30.000 para compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Quem tiver interesse, basta pedir o crédito diretamente nas agências do banco. Coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a linha de crédito terá juros mais baratos que os do mercado, com subsídio do governo federal e taxas de 6% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Além dos equipamentos tradicionais para pessoas com deficiência, a linha de crédito pode financiar a adaptação de imóveis e até de veículos para esse perfil, que também poderá financiar a manutenção, a revisão e o reparo de produtos. E veja a seguir, Banco Mundial diz que o Brasil é o país da América Latina que melhor se recuperou da pandemia. E você vai ver também. Hoje tem programação especial na Igreja Internacional da Graça de Deus. Daqui a pouco será realizada uma apresentação para lembrar o sacrifício feito por Jesus Cristo para salvar a humanidade. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E eu volto falando de saúde. E, aliás, uma dica importante, a vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da Pfizer bivalente foi ampliada em São Paulo. Os profissionais de saúde e pessoas com doenças pré-existentes agora podem receber o imunizante. A Prefeitura de São Paulo já autorizou a vacinação com a Pfizer bivalente para profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com comorbidades com idade a partir de 12 anos. A campanha é reforçada após a administração receber nas últimas semanas mais de 521 mil doses do imunizante. A vacinação na cidade de São Paulo com as doses bivalentes segue disponível também para todos os idosos acima de 60 anos de idade, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, gestantes e puérperas, residentes e funcionários em instituições de longa permanência. Estão recebendo esse imunizante as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam 1 ou 2 doses de reforço, respeitando o intervalo de 4 meses da mais recente dose recebida. A dose da vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada em um dos postos de saúde da cidade de São Paulo, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 horas da noite. E o Brasil é o país da América Latina e do Caribe que melhor se recuperou da pandemia. O diagnóstico é do Banco Mundial. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia. Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. E as projeções da Organização Mundial do Comércio indicam que o comércio mundial vai registrar uma desaceleração de 1,7% em 2023. A OMC explicou que a desaceleração é afetada por tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial instabilidade financeira decorrente do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de endividamento. A projeção da organização é superior à divulgada em outubro do ano passado, que era de apenas 1% nas exportações e importações para este ano. De acordo com a OMC, um fator crucial na melhoria da revisão é a flexibilização dos controles vinculados à pandemia de Covid-19 na China, que liberou a demanda de consumo acumulada no país e estimulou o comércio internacional. Os economistas da OMC também projetam um crescimento do PIB global em 2,4%. No entanto, a organização alertou que essa estimativa era mais incerta do que normal devido à presença de riscos negativos substanciais do cenário internacional, como a guerra na Ucrânia ou juros elevados. Olha só, apesar da incerteza econômica mundial, como a gente acabou de ver aí dessa reportagem, o mercado mundial de arte cresceu no ano passado e superou, inclusive, os níveis anteriores à pandemia. A informação
consta do relatório anual divulgado pela Arte Basel, que inclusive organiza a Feira de Arte da Basileia. O documento destaca que 2022 pode ser descrito como um ano de divergências, já que as vendas mundiais de arte foram ainda maiores do que as que foram registradas em 2019, ou seja, antes da pandemia, alcançando 67 bilhões e 800 milhões de dólares, o equivalente a 343 bilhões e 870 milhões de reais. E ainda segundo o relatório, o crescimento veio do segmento de alto padrão. O mercado norte-americano se recuperou com força, assegurando assim a liderança desse mercado novamente. Mas na China continental e em Hong Kong, as vendas registraram queda devido à rigorosa política de combate à Covid-19. Para a Arte Basel, foram os avanços na arte digital que haviam impulsionado esse segmento, apesar da desvalorização recente das criptomoedas. Aliás, a popularidade da arte digital, de filme ou de vídeo, aumentou consideravelmente, passando de 1% das vendas em 2021 para 5% no ano passado. Ainda mais quando apoiada pelos certificados de autenticidade digital, pois tem uma grande relação com a mudança, mostrando como a arte continua evoluindo e se adaptando à sua época. E um drone registrou um grupo enorme de tartarugas na Austrália. O encontro, aliás, foi considerado o maior já filmado na história. Um drone registrou o maior encontro de tartarugas marinhas já filmado, com cerca de 64 mil integrantes. A gravação foi feita em um local próximo à ilhota de coral, na Austrália. As imagens foram feitas por pesquisadores que fazem parte de um projeto de preservação de tartarugas. Esta seria uma das maiores tartarugas de todo o mundo e chega a pesar mais de 200 quilos. Elas começam a se reproduzir por volta dos 40 anos de idade e podem viver mais de 80 anos. O projeto está em busca da restauração da maior área onde as tartarugas verdes constroem ninhos. A intenção é proteger as gerações futuras. E graças ao projeto foi possível conseguir essas imagens do encontro das milhares de tartarugas juntas. E agora um convite muito especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus tem uma programação especial nesta Sexta-feira Santa, com cultos durante o dia todo. E daqui a pouco, às 14 horas, serão realizadas apresentações que lembram a morte de Jesus. Vamos conferir? Todos os anos, a Sexta-feira Santa deve ser lembrada com gratidão. Se a pessoa crê realmente no Calvário, crê que Jesus deu a vida, eu digo assim, a vida deu a vida por nós no Calvário. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus não tinha um pecado sequer, foi o meu pecado. Foram os nossos pecados que ele levou sobre si. Então, a primeira coisa é gratidão, reconhecimento do que ele fez por nós. Só que neste dia, os pastores, eles pedem a Deus uma unção especial sobre a igreja. Então, algo especial vai acontecer na vida de todos. A Igreja Internacional da Graça de Deus celebra essa data com uma programação especial, começando com uma apresentação de teatro dos Jovens que Vencem. Nós vamos falar especificamente sobre a crucificação de Cristo, né? Deixa bem claro ali que foi por ele, por causa dele, dessa atitude que hoje nós podemos declarar que nós somos salvos. Orquestra e coral também subirão ao palco com a canção Getsemane. É uma canção que fala sobre o Getsemane, onde foi que Jesus Cristo orou e ali foi onde que Deus começou a fazer a obra na vida dele, na realidade, em nossas vidas, através da vida dele, né? E nós estaremos aqui junto com a orquestra, coral junto com a orquestra, com a banda aqui da igreja e será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Coral, orquestra e teatro se apresentarão aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no principal culto do dia, que será realizado às 14 horas, por uma razão especial. 15 horas, nós vamos lembrar que foi 15 horas a crucificação. Claro que é simbólico, em já é outro horário, é simbólico. Todos levantarão as mãos dizendo obrigado, Senhor, gratidão.
Ao todo, serão 5 cultos na Sexta-feira Santa, na sede da Igreja da Graça, localizada na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo, bem pertinho do metrô República. Anote os horários: 7 horas, 9 e 11 da manhã, o culto especial das 14 horas e o último às 18. Todos com uma mensagem do missionário R.R. Soares. Ele vai estar na Argentina, né? Ele vai estar na Argentina, mas vamos jogar uma mensagem dele durante todos os cultos, que vai ser muito especial. E eu faço um desafio para você. Você que tem amigos que estão enfermos, parentes que estão afastados, que ainda não conhecem a palavra. Eu não vou colocar o meu nome em questão, mas é o nome do Senhor que é poderoso que vai operar. Se a sua vida não for transformada dos seus amigos, não precisa mais voltar, porque é Jesus que vai operar, não é o pastor Márcio, o pastor Jaime, é a equipe que vai estar apresentando. É o nome de Jesus que será glorificado. Então traga os seus amigos, familiares, vai ser uma festa extraordinária que vai marcar sua família em nome de Jesus. E olha só, como a gente acabou de ver na reportagem, ainda dá para assistir 2 cultos. O principal dele, daqui a pouco, às 14 horas. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!